Material digital do Estado de São Paulo. Currículo em Ação, volume 1. Exercícios resolvidos e comentados. Disciplina de Ciências 9º ano. Aula 9. Tema: Ciências da Natureza. Aula de aprofundamento. Páginas trabalhadas: 140 e 141. Na prática, atividade 1, página 140. Tabela 1, temperatura medida a cada minuto da água pura e da solução salina. Resolução do experimento 1, ebulição. O experimento visou comparar as mudanças nos estados físicos da água pura e da solução salina, água com sal. A água pura deve começar a ferver a 100 graus Celsius e mantém essa temperatura até a mudança do estado para gasoso. Já a solução salina, por ser uma mistura, ferverá a uma temperatura mais alta devido à elevação da temperatura de ebulição, um fenômeno que ocorre quando um soluto, como o sal, é dissolvido na água, dificultando a formação de bolhas de vapor. Esse fenômeno é uma propriedade coligativa das soluções e tem implicações práticas em processos como o preparo de alimentos na indústria. A diferença de temperatura de ebulição entre a água pura e a solução salina demonstra como a adição de solutos afeta as propriedades físicas do solvente. Em resumo, após o experimento, deverá observar que a água pura tem temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. A água salina tem temperatura de ebulição maior que 100 graus Celsius. Na prática, atividade 2, página 141. Tabela 2, observações acerca do experimento. Resolução do experimento 2, fusão. No experimento, observou-se a fusão do gelo em dois recipientes, um com gelo puro e outro com gelo misturado com sal. Inicialmente, ambos os recipientes tinham gelo a cerca de 0 graus Celsius. No recipiente com gelo puro, o gelo derreteu lentamente, mantendo a temperatura próxima de 0 graus Celsius, levando um tempo relativamente longo para se fundir completamente. No recipiente com sal, a fusão ocorreu mais rapidamente. O sal reduziu a temperatura de fusão da água, fazendo com que o gelo derretesse a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, acelerando o processo. Assim, a fusão foi mais rápida e em uma temperatura mais baixa do que no recipiente sem sal. Esse fenômeno é denominado depressão do ponto de congelamento, que ocorre, como no exemplo, com a interferência do sal, soluto, na estrutura cristalina regular das moléculas de água, solvente. Dessa maneira, verificamos uma temperatura de fusão menor do que em relação à água sem o sal, explicando o evento visualizado no experimento. Aprofundando, questão 1, página 141. Pela análise dos dados da tabela, medidos a uma atmosfera, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm. Alternativa A. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. Alternativa B. O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Alternativa C. Ambos se encontram na fase líquida. Alternativa D. O éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. Alternativa I. Ambos se encontram na fase sólida. Vamos analisar o exercício e entender qual é a alternativa correta. Vamos lá. A resposta correta está na alternativa B. O éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Vamos justificar a resposta. De acordo com as temperaturas de fusão e ebulição dos elementos apresentados na tabela, observa-se que o etanol permanece no estado líquido entre menos 117 graus Celsius e 78 graus Celsius, enquanto o éter etílico está no estado líquido entre menos 116 graus Celsius e 34 graus Celsius. Acima dos 34 graus Celsius, o éter etílico entra em ebulição e torna-se gasoso. Já o etanol, somente acima dos 78 graus Celsius é que entrará em ebulição. Portanto, a 40 graus Celsius os elementos estarão nos seguintes estados físicos. O etanol estará no estado líquido. E em 40 graus Celsius, o éter etílico estará no estado gasoso. Desta forma, a resposta correta está na alternativa B. Finalização da aula 9, páginas 140 e 141. Tema: Ciências da Natureza. Aula de aprofundamento. Até a próxima. Continue estudando.
A busca da evolução depende de você.